você está passando hoje por um momento difícil, eu quero dedicar todo esse vídeo para você e eu tenho certeza que este momento que você está passando nada mais é do que um preparatório e um caminho que vai alavancar sua fé e te levar para um novo nível de intimidade com Deus e de confiança no Deus que é fiel. Fica até aqui comigo e bora mergulhar no assunto. Gente, eu preciso comentar com vocês que foi só eu preparar esse roteiro para compartilhar com vocês que uma semaninha que eu passei momentos de dificuldade, que eu tive que colocar em prática essas 3 coisas que eu vou compartilhar com vocês e foi só Jesus na causa. Quem me conhece, quem tá comigo no dia a dia, sabe que semaninha não foi fácil, mas Deus nos deu vitória. E eu espero que este vídeo te encoraje, eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Então eu já te convido a você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, que não só o algoritmo entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas, como também você fica atento às novidades. Eu tenho certeza que esse canal pode ser uma bênção na sua vida. Então já se inscreva e vamos para as 3 práticas que vão aumentar a sua fé em Deus nos momentos de dificuldade. A atitude número 1 que a gente precisa entender quando a gente está passando por um período de dificuldade, seja no trabalho, seja na sua família, seja uma aprovação que você está passando no seu ambiente de relações, no seu ambiente emocional, no seu ambiente espiritual. Se você está passando por um momento difícil, essa primeira prática vai te ajudar a fortalecer a sua fé em Deus nesses momentos de dificuldade. E a primeira delas, a atitude número 1, já está aqui meu roteirinho para te ajudar. A primeira atitude que você tem que ter em mente é: pare de buscar a saída mais fácil. E volte o seu olhar para o que Deus está querendo te ensinar, porque sim, Ele usa essas provas e o momento de dificuldade para te fazer crescer. Por que eu digo isso? E eu sou um testemunho vivo de que isso é realmente real. Quando eu estava no período da pandemia, eu estava no meu último ano de faculdade e todo o meu TCC, para eu me formar, ele era dependente de um estudo de laboratório, de um caso prático. Eu precisava estar lá acompanhando a pesquisa para eu elaborar o meu trabalho de conclusão de curso. Mas com a pandemia teve lockdown e eu não conseguia mais visitar o laboratório, não consegui desenvolver a minha pesquisa e todos os dados que eu então tinha acabado de começar para desenvolver, eu literalmente perdi tudo. Faltava 3 meses para eu elaborar o meu TCC, quando eu literalmente tive que começar um projeto do zero e numa área que eu tinha muita dificuldade, porque como agora a gente estava em casa e eu precisava fazer um TCC, um projeto de pesquisa para apresentar dados com o material que eu tinha acesso ali em casa, eu parti para a área de bioinformática. Gente, sou formada em ciência e tecnologia, tá bom? Então, para quem não me conhece aqui, já deixo aqui uns spoilers da minha vida, umas partes da minha vida. Eu sou formada em ciência e tecnologia, e eu fui para a área de bioinformática no meu último semestre para elaborar um TCC. E bioinformática era a matéria que eu mais tinha dificuldade quando eu estava fazendo a minha graduação. E para mim me formar em biotecnologia, né, gente? Que eu saí com 2 diplomas da faculdade. Se você não entendeu, comenta aí nos comentários que eu gravo um vídeo só explicando meu TCC, que é um testemunho muito sobrenatural. E quando eu estava elaborando meu TCC na bioinformática, que era uma matéria que eu não tinha uma dificuldade muito grande, eu não tinha muita familiaridade, mas eu decidi abraçar esse desafio e foi um período muito difícil na minha vida. Só Deus sabe quantas vezes eu pensei em desistir, mas em um culto de ceia, onde eu realmente precisava da ajuda do Senhor, Deus me visitou de uma maneira sobrenatural e eu finalmente consegui desenvolver o meu TCC com uma ajuda sobrenatural do Espírito Santo. E a primeira coisa que eu entendi é que aquele momento que eu estava passando de dificuldade não era para eu ficar reclamando e muito menos buscar a saída mais fácil. Era para eu entender que tudo aquilo era um processo de Deus para eu crescer, tanto em fé, em confiança, como também na minha vida profissional. Então eu descobri que um dos maiores desafios na minha vida, no meu TCC, na verdade, era um ambiente que Deus estava criando para me fazer crescer. Pare de reclamar, pare de tentar sair daquilo ali o mais rápido possível, mas comece a perguntar a Deus: Pai, o que você quer que eu aprenda nesse vale, nessa prova, nesse momento difícil que eu estou passando? E eu tenho certeza que Deus, Ele tem preparado um ambiente de crescimento para levar sua fé em um próximo nível. Mas, para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero compartilhar com você um versículo que está lá no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 2 ao 4, o qual mostra o como as nossas dificuldades, na verdade, são um caminho para Deus desenvolver em nós uma fé ainda mais elevada, ainda mais madura. Olha só o que está escrito: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações,
Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sim, os momentos de dificuldade e de provações estão levando a sua vida a um nível ainda mais elevado de fé, de maturidade e integridade diante de Deus. A próxima atitude que me ajudou a trazer crescimento e fortalecimento na minha fé nos momentos da minha dificuldade, e segue aí o meu testemunho do meu TCC, que eu precisei praticar essa atitude que eu vou dizer para vocês, para me ajudar a criar uma convicção e fortalecer a minha fé, quando para mim parecia que tudo estava perdido, eu estava pensando em desistir da faculdade, de tudo, porque eu não estava conseguindo desenvolver o meu trabalho de conclusão de curso. E essa segunda atitude eu descrevi em uma frase que é: faça orações ousadas. Palavras, elas criam realidades. Então pare de reclamar e comece a declarar com gratidão as coisas que Deus tem feito pela sua vida. Declare com convicção a fidelidade e o Deus que você serve. Eu olhei para todas as circunstâncias que eu não conseguia desenvolver um trabalho de pesquisa na área de tecnologia do computador, de bioinformática. Eu estava extremamente estressado, porque eu não conseguia as ferramentas que eu precisava usar, eu não estava conseguindo aprender como utilizar. Quando eu perdi todo o meu trabalho de pesquisa, tive que começar do zero, faltando 3 meses para eu entregar o meu trabalho, para finalmente pegar o meu diploma. Eu comecei a entrar em crise, pensar em desistir, achar que eu não ia dar conta, achar que eu não era capaz, mas eu comecei a olhar, ao invés de olhar para as reclamações, para os meus problemas e para os meus Golias da vida, eu comecei a declarar a fidelidade e quem Deus era na minha vida. Eu peguei o meu olhar e eu comecei a focar pelas coisas que eu já era grata. Eu já era grata por todas as matérias que eu enfrentei muita dificuldade, mas Deus me ajudou a ser aprovada. Eu comecei a agradecer a Deus por Ele ter me conduzido até aqui. E se Ele foi fiel comigo durante toda a minha graduação, eu tinha convicção de que Ele também seria fiel no meu trabalho de conclusão de curso. Eu comecei a declarar com ousadia a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Que Deus, Ele é um Deus que não perde batalhas, que Ele entra para vencer. E quando eu orava com convicção, aquelas palavras se tornavam reais na minha vida. Eu percebi que ao longo do meu TCC inteiro, o quão realidades foram destravadas para a honra e glória de Deus, quando eu decidi focar o meu olhar a ser grata e não mais a reclamar. Quando eu decidi, em vez de olhar para as minhas impossibilidades, para as minhas incapacidades, eu comecei a olhar para o Deus maravilhoso e engrandecido que eu servia. Então, a segunda atitude é exatamente isso. Faça declarações ousadas e orações que te lembrem a ser grato e a olhar para o tamanho do Deus que você serve, a olhar para quem Deus é e pelas poderosas mãos do Senhor. Espero que isso seja útil para você praticar ainda hoje. E para você meditar nessas declarações ousadas, eu tenho um versículo que você pode usar como parte da sua oração ainda hoje e declarar ao Senhor. E esse versículo está lá no Salmo 91, do versículo 1 ao 2, ao qual diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando você toma e se apropria dessas palavras, você começa a declarar que Ele é o seu refúgio, sua fortaleza, e nele você confia, e você começa a ver as realidades da sua vida sendo destravadas no mundo espiritual, porque você está focando os teus olhos agora no ambiente, na pessoa certa, que é Jesus Cristo, que é o Deus poderoso que você serve. Então medita nesse versículo aí e use ele para suas orações ousadas. E a terceira atitude, que também fez parte da minha aprovação, inclusive na do meu TCC, ali, ó. No meu TCC eu coloquei esse roteiro inteiro em prática. Todas essas atitudes estavam presentes na minha vida. E eu quero que você também leve isso em consideração, que essa atitude é muito importante. E em todo momento, seja no vale, seja no monte, seja na vitória, seja nos momentos em que você está se sentindo um fracasso. Olha só essa atitude que eu tenho certeza vai fortalecer a sua fé. E essa atitude é o seguinte: louve ao Senhor e se lembre do que te traz esperança. Recorde-se da fidelidade de Deus e dos testemunhos do seu agir. Quando a gente olha para o nosso futuro e a gente sente medo, quando a gente olha para o nosso futuro e a gente sente insegurança, a gente precisa se apropriar da fidelidade de Deus e dos testemunhos que nós já vivemos com Deus, porque isso fortalece a nossa confiança, porque se Ele fez lá atrás conosco, Ele também é fiel para trazer à realidade um futuro de vitória, e Ele está transformando tudo isso que você está passando para a honra e glória do nome dEle. A sua história é uma história de testemunho. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser um testemunho ambulante da glória e da presença
de Deus. Então sim, entenda a sua vida como toda ela sendo escrita para a honra e glória do Senhor. Então essa prova, essa dificuldade, nada mais é do que um capítulo em que tudo vai ser transformado para a glória de Deus. Mas antes você precisa se lembrar de quem Deus é e do que Ele já fez para a sua vida. Eu lembro que quando eu estava no meu TCC e nesse momento das minhas orações em que eu pedi ajuda a Deus, um socorro mesmo, que eu estava desesperada, eu começava a me lembrar de tanto que Deus era fiel. Ele foi fiel comigo durante o processo de vestibular, Ele foi fiel comigo em tantas curas e milagres que Ele fez na minha vida, na vida da minha família, das visitações e das experiências sobrenaturais que eu tive com Deus. E quando eu trazia à memória aquilo que me dava esperança, aquilo que mostrava que eu já via as mãos de Deus, aquilo projetava o meu futuro com confiança e convicção de que Deus é fiel para transformar tudo para a honra e glória dele. Então sim, se lembre das poderosas mãos do Senhor e dos testemunhos que Ele já operou na sua vida. Essa atitude vai te dar confiança a projetar o seu futuro e a descansar nas mãos do Senhor que cuidou de você até aqui e é fiel para completar a boa obra. Amém? Então sim, essa atitude é fundamental. Louve ao Senhor e se lembre dos grandes testemunhos que Ele já fez por você. Adore ao Senhor e traga à memória aquilo que te traz esperança. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero trazer para vocês a história de um profeta Jeremias, que era um profeta, pensa um profeta que passou por dificuldades. Foi ele, que era conhecido como profeta chorão, porque passou por muitas dificuldades. Olha só o que ele escreveu em Lamentações. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lamentações 3, versículo 21. O próprio profeta, quando estava passando por momentos de dificuldade, ele olhava e falava, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. E que essa seja uma atitude que você possa ter no momento das suas provações. Se lembre do seu Deus, o adore, traga à memória aquilo que te traz esperança. E a sua esperança, ela pode crescer, porque a sua esperança está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Amém? Gente, espero que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida. Se foi, já deixa o seu like, comenta aqui que eu quero saber, conhecer você. Me siga lá no Instagram, ó, aqui tá no meu Instagram, eu sempre posto coisas novas por lá. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o seu sininho e receba todas as novidades. Que Deus te abençoe, que se você lembrou de alguém possa ser edificado com esse vídeo, envia para essa pessoa também. Eu fico por aqui, que Deus te abençoe. Tchau, tchau!